Saudações aos entusiastas do esporte a motor. Você está no quadro GP Total Corrida a Corrida. Voltamos no tempo em 40 anos e estamos revivendo cada uma das emoções das etapas da temporada 1985. Chegamos ao Grande Prêmio da Holanda, 11ª etapa daquela temporada, tão diversa, com uma briga bastante franca entre Alain Prost da McLaren e Michele Alboreto da Ferrari, e com muitos desempenhos muito interessantes de Ayrton Senna, de Nelson Piquet, Nigel Mansell vinha surgindo na Fórmula 1, e a gente vai falar bastante aqui sobre aquela que foi a última dança de Niki Lauda na Fórmula 1. Foi a sua última vitória, uma vitória conquistada de uma maneira categórica, aquela vitória que não veio na Áustria, que ele queria tanto ganhar, uma última vez em casa, ele que já tinha anunciado a sua aposentadoria, seria substituído pelo Keke Rosberg, que vinha numa temporada incrível também pela Williams. Ele conquista uma vitória, e para a gente falar de todos os detalhes dessa, que foi a 25ª e última vitória do grande Niki Lauda na Fórmula 1, tem acompanhando meu querido amigo Márcio Madeira. Vamos começar pelos treinos, porque afinal de contas a gente teve nos treinos aquilo que a gente pode colocar como uma grande diversidade da temporada 85. Tudo bem que o Prost conquistou o título, e aqui a gente está na 11ª etapa. A partir de agora a gente vai ver que o final não foi exatamente um final emocionante em termos de decisão de campeonato, porque o Alboreto entraria num inferno astral tremendo, mas foi uma temporada de muita diversidade. Isso é diversidade de motores, de equipes, pilotos, pneus também. A gente vai falar sobre isso e a gente vai dar a característica do grid de largada. Choveu no sábado, os tempos acabaram sendo válidos os da sexta-feira, mas a gente teve bastante surpresa, não é mesmo, Márcio? Olá, Lucas, amigos de casa, espero que estejam curtindo aí a série. Sim, cara, esse treino tem muita coisa para falar. Você para pensar, primeiro, vamos falar sobre o desenvolvimento técnico dos carros naquela era turbo, né? É um período histórico em que a evolução era brutal, era coisa de 4, 5 segundos de um ano para o outro. Então, se você ficasse estagnado, você ficava muito para trás, né? Você vê, o Prost fez a pole em 84, o tempo da pole do Prost em 84, 13 carros superaram só na sexta-feira, em 85. Só na sexta-feira. A tendência era que mais superassem se tivesse uma sessão normal no sábado, como você falou, choveu. Então, mesmo tendo sido só na sexta-feira, 13 conjuntos superaram o tempo da pole do ano anterior, que era um baita carro do McLaren MP4 MP4/2, né, que era o carro de dominador de 84. Você vê como ele ficou para trás no intervalo de um ano. E Zandvoort era uma pista de piloto. Isso fica muito claro na disposição dos carros, e inclusive a gente pode começar pelo pole, Nelson Piquet. Piquet sempre andou muito bem por lá, sempre. Ele andou bem com o McLaren da BS Fabrications, ele falou que era um carro muito pesado. Naquela curva final ele sofria para fazer aquela última curva. Em 79 ele marca os primeiros pontos dele lá na Fórmula 1, chegando na 4ª colocação. Em 80 ele vence uma corrida brilhante, uma das melhores corridas, não só de 1980, mas daquele período histórico, e uma atuação maravilhosa do Nelson, que coloca ele de novo na briga pelo título em 80. Ele faz essa pole em 85, uma grande volta dele. E o trabalho do Nelson reflete não só na pole dele, mas também na 5ª colocação do Fábio com o pneu Pirelli, que o Nelson vinha desenvolvendo. Claro que o Fábio era muito rápido em classificação, o chassi do Rory Byrne da Toleman era muito bom, mas não seria nada disso possível se não fosse também o trabalho do Nelson desenvolvendo os pneus Pirelli, que realmente transformou aqueles pneus num pacote competitivo no fim da temporada. Tanto que não só a Brabham cresce, mas a Toleman cresce também em desempenho, começa a aparecer entre as primeiras colocações, sobretudo em classificação. Então, repara, a pista não era grande, mas pole de Piquet, se eu errar alguma coisa você me corrige aí. Segunda colocação de Keke Rosberg. Piquet, Keke, Prost, Senna. Até o Fábio em quinto foi o Fábio. E aí a gente teve sexto também, sexto colocado. Mansell e Butsen, não é isso?
Exatamente. Então, a gente teve nas 8 primeiras colocações 7 carros diferentes. A gente só teve uma repetição de uma Williams em sétimo e outra em segundo lugar. Né? Ou seja, a gente teve aí uma questão aí de que a gente não vê na Fórmula 1 atual esse tipo de situação, em que você tem esse grid tão colorido. Né? Perdoam aí, deu uma pequena falha no microfone, mas tá tudo certo. Era uma Fórmula muito diversa, e um dado bastante interessante é o seguinte: o Piquet fez um 11.0, tá? um 11.074, para ser mais preciso. Melhor volta da corrida seria do Prost, tá? Dada na volta 57, ou seja, já se encaminhando para o fim, eram 70 voltas o Grande Prêmio da Holanda, foi em 1.16.5. 1.16.5 daria para ele a 24ª colocação no grid. E isso mostra o quanto aquelas configurações de qualificação eram absolutamente assassinas. E a gente tem o depoimento, o Mansell vive falando isso, esses carros da Era Turbo, eles queriam matar você a cada curva. Tá? E outros depoimentos, como o próprio Mark Surer, que estava na Brabham BMW, aquele motor M1213, ele falava que dava para patinar até a quarta marcha, dava para patinar aqueles pneus enormes, largos pra caramba. Ele falou que até eram os pneus traseiros do carro, com aquela asa traseira que parecia um paredão. O da Brabham era maior ainda. Né? A asa traseira, quando você via ali, principalmente fotos de largada, você consegue ver os carros de frente, secção frontal dos carros, e você sempre via os carros com motor BMW com asas enormes, a Aeros usando isso, e a Thierry Boutsen, e também a Brabham. Eram asas muito, assim, muito arrasto, paredões assim, enormes, absolutos, que faziam com que você tivesse um carro que era, sim, super potente, ao mesmo tempo em que ele sofreu muito com esse drag todo. Mas essa diferença entre o que era melhor volta, o que era ritmo de corrida, para o que era uma configuração de qualificação, e nisso aí você tinha carros como o próprio Jonathan Palmer com a Zack Speed, que era uma equipe de fundo de grid, em desenvolvimento, uma novata, ele fez um 16.2, ele fez 0,3 abaixo do que era a melhor volta da corrida. Isso dá a real noção do que era o Qualify nessa época, que era realmente carros muito mais rápidos do que a gente vê em ritmo de corrida. E claro que isso tem a ver muito com pneus de classificação, isso em meio a uma guerra de pneus entre Pirelli e a dominante Goodyear, e os motores de qualificação, que era uma coisa absolutamente incrível, e que realmente você se colocar em volta rápida num carro nessa configuração era de separar homens dos meninos. Justamente, é uma janela de atuação gigantesca que os pilotos tinham, e esse grid expõe isso muito bem. Né? Você vê que a pilotagem do piloto estava contando mais do que a diferença de equipamento, porque era na zona desconhecida o tempo todo. Você estava o tempo todo, como a Gretchen falou, gerenciando crise. Os limites do carro, cada parte chegava a um limite antes da outra, então era uma pilotagem muito precária. Você dava muito espaço para o piloto assumir risco e adentrar a floresta escura mesmo para buscar tempo. Então, esse período, 85, ainda mais 86, classificação, é um dos auges da pilotagem da Fórmula 1 de esporte motor. As classificações de 86, final de 85 e ao longo de 86, estão entre o que de melhor se produziu no esporte motor, rivaliza com os carros do grupo C, do Endurance, né, do Campeonato de Marcas, o grupo B do Rally, as Unridables da moto de velocidade. São máquinas da brutalidade analógica, máquinas que tinham muito mais potência do que controle. Então, eram carros realmente muito desafiadores e que davam muito espaço para separar o gênio do bom piloto, né? E muita coisa contava ali. Conhecimento mecânico, coragem, né? Bravura, destemor, enfim. O pé quer subir, você tem que manter ele ali embaixo mesmo. Exatamente. Então,
E acho que nenhuma pista mostra isso mais do que Brands Hatch. Infelizmente tem gravações das classificações em 85, 86, recomendo quem quiser ver. A sensação de velocidade desses carros em Brands Hatch, 85, 86 na classificação é brutal. Você vê É que o carro não incrível, é cabia na pista, maravilhoso. mas não Maravilhoso. cabia na pista. E esse É, grid mostra muito isso. mal comparando, E, a qualificação dessa época era você pegar e você tá numa situação standard de videogame, você ter de 25 a 30% mais de potência de motor, pneus com aderência especial e a redução do peso do combustível que você usar para a corrida. Ou seja, você coloca ali só uma quantidade mínima de litros só para você poder dar a volta de instalação, a volta rápida e voltar para o box, tá? Com muito mais potência, muito mais aderência. Então, essa era a realidade de qualificação nessa época em que os carros eram realmente muito mais rápidos do que a configuração de corrida, até porque eles largavam com o tanque cheio. A gente tem que lembrar que nessa época eles largavam com os mais de 200 litros de combustível. Vai mudar para 195, essa época era 220, ainda em 86 que vai mudar para um pouquinho menos, já como forma de restrição dos turbos, não que não aumentasse a potência também. E eu trouxe aí como destaque o belíssimo carro da Brabham dessa época, BT-54, com as enormes asas traseiras, e ela ainda usava pequenas aletas laterais no fim da área lateral, que é reservada aos grandes radiadores, aos enormes radiadores que o BMW M1213 usava, isso aí como forma de compensar aquela perda das orelhinhas de 1984, que era aquela asa com 3 elementos, em que você podia colocar esses elementos eixo para frente, numa largura maior, ou seja, eram asas que funcionavam muito bem aerodinamicamente. Para 85 a gente tem o fim das orelhinhas, você não podia mais poder usar essa área de extensão para asa traseira, até como forma também de restrição, mas algumas equipes, sobretudo Lotus e Brabham, usaram esse recurso. A Lotus menos, só em algumas corridas, o Ayrton em 85, por exemplo, ele usou essas pequenas asinhas nas laterais, nos finais aí do afunilamento do carro, né? Porque ele tende a fazer esse desenho que é chamado de Coke Bottle, né? A garrafa de Coca-Cola, esse shape de garrafa de Coca-Cola que ela estreita nessa secção final do carro. Mas, de qualquer forma, um carro belíssimo, muito potente, com pneus que estavam desafiando o Nelson, mas mesmo assim ele conseguiu emendar uma belíssima pole position. salvo engano, Vamos. Lucas, a última pole da história da Brabham, né? Creio Então, que ter sido a última. sim, ele já tinha conquistado a última vitória lá na França, uma vitória maiúscula, Sim. e esta seria também a última pole position da equipe Brabham, que encerraria suas atividades lá em 1992, em meio de temporada. Ela nem ao menos terminou a forma melancólica de terminar a história de uma equipe com um nome tão forte, um nome de Jack Brabham, e que depois teve esses anos de glória na gestão do Bernie Eccleston, ele que vendeu a equipe de 87 para 88, ela ainda teve um fôlego de participação de 80 para 90, nessa transição de décadas, mas infelizmente cessando atividades ainda no meio de 1992, com um piloto muito interessante chamado Damon Hill. Só para encerrar o treino, a gente observar que Nick Lauda classificou na 10ª posição. Ele estava tendo muita dificuldade de classificação. É curioso, o Lauda, você pega os números do Lauda, e o Lauda é nosso personagem central hoje aqui. Se você pegar todos os números da carreira dele, você vai tratá-lo como um piloto horizontal. Um piloto que teve um número de poles e de vitórias muito parecido, exatamente como o Nelson. Mas isso é totalmente ilusório, porque se você olha o Lauda dos anos 70, o Lauda de 74, 75, era um piloto totalmente descendente. Um piloto que marcou muitas poles ali, um piloto muito rápido. O Lauda pós-acidente no Nürburgring, sobretudo o Lauda na segunda carreira dele, depois da aposentadoria, o Lauda radicalmente ascendente. Um piloto que focava totalmente no ritmo de prova e não tinha condições de acompanhar a classificação na loucura que se tornou a classificação
naquele, naquele período de finalzinho de carro asa, depois do início da era turbo, uma classificação totalmente frenética. E é engraçado isso, porque ele classificou 31 vezes com o Prost, só classificou 2 vezes à frente do Prost. E ele chamava o Prost de maníaco. Falava que o Prost era um maníaco. Ele estava tentando muito e que o Prost era um maníaco. E a gente vai ver depois o que o Ayrton vai fazer com o Prost. Né, de 32 classificações, ficar 28 à frente do Prost. Né? Então aí isso dá a dimensão do que era a rapidez do Ayrton Senna, né, nas classificações. Porque o Lauda, e é curioso, o Lauda vai ser substituído pelo Keck. O Keck tem um desempenho melhor em classificações, mas o ritmo de prova do Lauda ainda era muito forte. Mesmo em 85, no ano que ele teve muitos abandonos, essa prova é o canto do cisne do Lauda, né, a última vitória dele, e ela atesta isso, porque ele vem da 10ª posição, com um ritmo de prova muito forte. O ritmo de prova dele era muito próximo do Alain Prost. Ele ficava muito atrás na classificação, mas no ritmo de prova, no trem de corrida, ele era muito próximo. Você sempre fala que o Prost era um Lauda melhorado, eu concordo contigo, mas o Lauda ainda era competitivo nesse fim de carreira, não era mais rápido em classificação, não tinha como assumir o nível de risco que a juventude estava assumindo com aqueles carros, e era muito alto o nível de risco, eram carros muito assustadores mesmo, mas na corrida, na repetição, no cuidado com o equipamento, e no ritmo de prova forte mesmo, administrando o combustível, tudo, Lauda muito, muito competitivo ainda, muito forte. E essa prova, tanto que ele foi campeão em 84 sem ter largado na primeira fila nenhuma vez, né? O único caso disso no piloto que foi campeão sem jamais ter largado na primeira fila, atesta totalmente isso que a gente está dizendo. Problema de classificação, mas um ritmo de prova muito forte, ia sempre passando. E é justamente por isso que a chegada de Ayrton Senna representa um problema tão grande para Alain Prost. Porque tanto o Lauda quanto o Prost menos, porque largava mais à frente, mas sempre ascendente, sempre vinha galgando posições ao longo da corrida. E aí surge um garoto que começa a largar sempre na frente e que não não se permite ser ultrapassado. Então daí começa a rivalidade esportiva tão interessante entre os dois, porque justamente ele vira um problema para o Prost resolver. Né? E teria sido um problema para o Lauda resolver também, se o Lauda tivesse seguido carreira por mais tempo. Nessa corrida, a gente pode falar da corrida agora, o Nelson, ele não larga, né? Ele, se não me engano, o Butsen também fica na largada, cada um num lado da grelha, né, do grid, e por sorte, os pilotos justificaram o salário deles ali, ninguém acertou os dois. Ficaram parados e todo mundo conseguiu desviar, graças a Deus, porque esse tipo de acidente sempre teve uma dinâmica muito perigosa, né? Quando um carro fica no grid e todo mundo vem acelerando atrás, é sempre muito perigoso. E aí você vê essa cena inconfundível de Zandvoort, né? Um pouco depois do Tarzan, sempre um trecho muito Logo bonito. depois da Tarzan, exatamente. Keck, né? E o Ayrton em segundo, se não me engano, é o Prost em terceiro. Prost em terceiro. Mark Surer quarto. Nessa altura. Então, o Lauda acaba dando uma ótima largada, porque ele já está em quinto aqui. Na saída da Tarzan, ele já está em quinto. Talvez tenha mais alguém aí atrás do Prost, não sei, mas enfim. Porque eu tinha a impressão que ele estava em Não, aqui, ó, sexto. temos aqui, ó, aqui dando o zoom, a gente consegue ver. É o Keck, é o Ayrton, o Fábio aqui atrás, e depois o Prost em quarto, Surer quinto, e o Lauda na sexta colocação, já à frente do Warwick aqui, com a Renault, uma Renault bastante modificada. Aqui, claro, já está fora do foco da foto, mas já era uma Renault bem modificada em relação ao começo do ano, porém sem surtir efeito. E o interessante é que essa Renault de fim de ano, posso até procurar a foto aqui, ela é um carro muito mais ao estilo Lotus do que no começo da temporada, como se eles pegassem a própria equipe cliente como referência, e mostra o quanto a Renault estava realmente perdidinha. A gente via aqui também, no fim de grid, aqui a gente vê dois carros verdes, à direita aqui o carro da Alfa Romeo, patrocínio Benetton, e também a Ram, que usava motor Hart, e que essa era realmente de fundo de grid. Lembrando que a Alfa Romeo nessa época era uma equipe de fábrica, né, e também estava numa situação muito, muito complicada em seu departamento técnico.
enfim, a situação lá não era fácil. A gente consegue ver outros personagens aqui do grid, né? Logo atrás do Warwick Alfa aqui, os Romeo, carros do Mansell, carro do isso. Lafitte, o Hélio de Angelis, o Berger atrás dele com a outra Arrows, e também Bom, tem muita o coisa aí para Alboreto. falar. Muita coisa para falar. A Alfa Romeo, na verdade, ela era uma equipe de fábrica, mas a cargo da Euro Racing, de Gianpaolo Pavanello, e depois vai se unir ao Walter Brum para fazer a Eurobrum. E realmente, assim, ele assumiu a equipe em 83 e o desempenho em 83 ainda foi bom, caiu para 84 e 85 passou em branco, né? A gente faz uma correçãozinha, a gente falou na última prova como se fosse a última, né, tivesse sido a última corrida do Beloff, na verdade foi aí, essa foi a última prova dele, do grande, saudoso Stefan Beloff, que, enfim, é uma das perdas, assim, toda perda é sentida, toda, claro, mas a dele também esportivamente, porque era um talento de primeira grandeza, um piloto exuberante, né, mais do que talentoso, um piloto exuberante de ver guiar, e teria sido muito interessante vê-lo num carro potente, num carro verdadeiramente forte. Os Tyrrell eram carros leves, carros sempre na bandeira do aspirado até o último momento possível. Então, a gente perdeu o Beloff, seria uma volta de classificação limite, com os carros turbo poderosos, né? Uma cena que poderia ter sido vista provavelmente em 86 com a Ferrari, apesar do carro da Ferrari não ter sido bom em 86, mas é uma pena, uma grande pena a perda do Beloff, um dos meus pilotos favoritos. E eu lamento muito, deixou um vácuo, porque era um piloto que teria acrescentado ao que já foi uma geração fantástica de pilotos. Ele com certeza teria acrescentado o grid, teria sido um top driver no final dos anos 80 e um piloto que enfim, era capaz de muito brilhantismo. Né? A gente não sabe como ele ia entregar em termos de regularidade, mas o brilhantismo dele é inquestionável. Fica essa correção em relação ao último vídeo nosso aí. Bom, Bom, mas sobre aquela foto ainda, Lucas, você vê o Keck na frente e vê o Mansell ali é que atrás. pula O na De frente, Angelis. exatamente. O Ayrton botou 1 segundo e 2 no De Angelis de novo. A gente se acostuma a falar esse tipo de coisa, né? Mas ele enfiou 1 segundo e 2 no De Angelis na classificação. É surreal. E o Keck na frente, a Williams nessa altura já estava se tornando o pacote mais forte do grid em termos de desempenho. Vai crescer muito no final de 85 para se tornar a equipe dominante em 86 e 87. Ainda não tinha muita confiabilidade. E é o que vai matar a corrida do Keck. Mas, de novo, ele tinha desempenho para vencer essa corrida aí. Só que o carro não resiste. Vai ficar pelo caminho. O pacote mais completo nessa altura ainda era o McLaren Porsche pela confiabilidade. Mas o desempenho da Williams Honda estava crescendo muito. E o Keck em grande fase, já falei isso. Para mim foi a melhor temporada dele. Mais do que o ano que ele foi campeão em 82. Ele também fez grandes corridas em 83, 84, mas 85 para mim é o auge de Keck Rosberg. Esse carro, ele calçava esse carro muito bem. Ele tinha muita confiança no carro, uma pilotagem muito, eu falei, exuberante pro Beloff, falo para ele também, assim, uma pilotagem Sim, bonita era de uma ver. questão de encaixe. Ele se comunicava muito bem com esse carro, um carro que foi feito para pilotagens de bravura, que era muito o estilo de pilotagem dele, de frenagem forte, de ser um cara reativo, né? O cara espera a traseira sair para corrigir e apontar o carro, né? Que era uma pilotagem que era vistosa, diferente, diametralmente oposto ao que era o pragmatismo do Lauda nessa época, de um ritmo de corrida muito forte, mas que você não reparava o quanto ele carregava de velocidade na curva, e é coisa que a gente vai ver no Prost também, muito dali em diante com as câmeras on-board, a gente via o quanto a pilotagem do Prost nessa época era muito refinada, porque ele dava a impressão de que não estava no limite, mas o que ele carregava de velocidade na curva, sem você notar a suavidade com a qual ele fazia isso aí, e é muito interessante porque quem falava sobre suavidade era o Jack Stewart quando se referia ao Jim Clark, que era o grande piloto dos anos 60, a maior referência de pilotagem dos anos 60 e para mim o maior talento natural da história da Fórmula 1, a gente está falando do Jim Clark. O Jack Stewart sempre falava isso, era impressionante a suavidade.
E a gente está falando de um velocista que era também tinha essa característica de largar na frente e tentar sempre disparar na frente, fazer pole position. A gente vai ver muito isso, o Senna espelhando esse lado Clark durante a carreira, mesmo quando não tinha equipamento para isso, ou seja, fazia pole, como a gente disse, ficava segurando, fazendo o trenzinho atrás de si, muitas vezes com uma defesa de posição questionável, tá? E que vai ser muito aprimorado ao longo da carreira do Ayrton. A gente vai ver um Ayrton defendendo posição em 85 muito duro, muito questionável, para daí a gente ver no final da carreira do Ayrton, sobretudo em 1993, quando ele estava na frente das Williams, defesas de posição absolutamente categóricas e impecáveis. No máximo que ele podia aguentar com equipamento que, quando a gente via em termos de ritmo de volta e de qualifying, que em 93 já era uma realidade bem diferente de classificação em relação a 85, era um carro que era mais um segundo por volta mais lento. 1.3, chegava a 1.7 em alguns lugares. A própria Donington 93, no qualifying no seco, ele ficou mais de um segundo e meio. Precisava até rever os números, mas a diferença era abissal. E ele fez o que fez lá em Donington, mas fica aí o parêntese, que vamos voltar para a corrida, que o Rosberg quebra, o motor abre o bico no giro 19, e nessa altura o Prost já estava à frente dos demais e herda a liderança. Porque, na verdade, o motor do Ayrton apaga na volta 14. Ele estava segurando os dois McLaren. O Prost e o Lauda estavam atrás dele. O Lauda já tinha passado o Surra, já tinha alcançado o Prost. E na volta 14 o motor do Ayrton apaga. E aí os dois McLaren passam por ele, o motor volta a funcionar, ele perde as duas posições de imediato. Ele não foi ultrapassado na pista em condições normais ali. Depois, mais tarde, ele seria pelo Prost, mas não nesse ponto. E aí o Ayrton passa a sofrer com ignição. O motor estava rateando. Uma coisa que começa suave e vai ficando mais severa ao longo da corrida. Então, ele perde a posição para os dois McLaren. O Lauda vai para o box na 20ª volta, justamente pouco depois do Keck abandonar. O Lauda vai em busca de pneus e ele faz uma espécie de undercut. Ele antecipa a troca dele para poder vir com ritmo mais forte, andando muito bem. O Ayrton para, se não me engano, na volta 27. E o Prost para também, só que o Prost estava com uma porca emperrada no cubo de roda, se não me engano, traseiro direito. E o Prost faz uma troca muito ruim, em 18 segundos. 18 e 31, se eu não estou enganado. E ele volta atrás. O Prost tem que passar o Ayrton, né, mas ele estava com o Ayrton com problema. E o Prost com o pneu mais novo também, não tem briga. O Prost chega e passa. E ele abre caça ao Lauda nas últimas voltas. E acaba sendo a disputa mais dura que a gente viu nos 2 anos que Prost e Lauda dividiram a equipe. Essa é certamente a disputa mais dura entre os dois, é um clássico. As últimas voltas da prova chegam muito perto de bater, inclusive. O Prost tem um momento que tenta ultrapassar e chega a frear. A gente pode testemunhar aí o controle de carro do Prost, que é uma coisa que a gente não tem muita chance de observar. Tem um momento que ele tenta passar por dentro e ele freia com as 2 rodas esquerdas na grama. E quando você freia com 2 rodas no asfalto e 2 rodas na grama, você tem um momento rotacional, né? As rodas na grama tendem a não parar. Então o carro vai, se você está com 2 esquerdas na grama e 2 direitas no asfalto, o carro tende a virar para a direita, né? E fica ali realmente a centímetros do toque. O Prost tenta até o último momento. O Lauda defendendo bastante, uma das vitórias mais apertadas do Lauda. Ele chega à 25ª vitória, igualando Jim Clark. Na época era o segundo maior vencedor, né, ele, Jim Clark, só perdendo para Stewart com 27. Uma história que tinha começado na Espanha em 74. E é uma imagem muito poderosa. Uma imagem até meio emocionante, assim, a última vitória de Nick Lauda, um ídolo para todos nós aqui, um gigante da história desse esporte, realmente um exemplo, uma figura muito inspiradora por tudo que superou. E essa temporada de 85 reservou esse tipo de coisa. Na mesma corrida, a última pole da Brabham e a última vitória do gigantesco Nick Lauda.
sendo perseguido muito de perto ali pelo Prost, batendo o Prost com o equipamento igual, coisa que o Keck, por exemplo, não conseguiu fazer, não conseguiu vencer com a McLaren tendo o Prost como companheiro, o Johansson não conseguiu, mas o velho Lauda conseguiu ser competitivo até o fim, e uma corrida que ele realmente venceu. Ele nas últimas voltas tinha um pneu mais desgastado que o Prost tinha um pneu 13 ou 14 voltas mais novo do que o dele, acho que 14 voltas, se eu não estou enganado. E o Lauda segurou porque essa vitória era dele e não ia deixar passar de jeito nenhum. O Ayrton em terceiro, depois de uma briga muito intensa com o Alboreto nas últimas voltas. Eles abrem a última volta com 2 décimos de diferença, o Ayrton 2 décimos só à frente do Alboreto, termina 4 décimos à frente, fazem boa parte da última volta lado a lado. Lembrando que o Alboreto ele largou P16, ele teve que fazer uma corrida subindo, ele fez uma corrida de recuperação para chegar na quarta colocação, que na verdade tinha sido a pior colocação dele terminando uma corrida, porque até então o Alboreto vinha de uma regularidade muito interessante, em que ele sempre que terminava a corrida, terminava no pódio, seja terceiro lugar, segundo lugar ou vencendo. E isso fez com que ele ficasse nessa luta contra o Prost no campeonato. Os dois sendo muito, muito regulares. A gente viu quanto o Keck Rosberg era veloz, o Ayrton era veloz, o próprio De Angelis também tinha alguma regularidade, mas não com a mesma confiabilidade dos dois até então. Isso fez com que a briga pelo campeonato em si ficasse mais restrita a quem estava realmente com maior regularidade e nem sempre com momentos de brilho. A gente até equaciona isso nessa nossa retrospectiva da temporada 85. O próprio Alboreto teve momentos de mais brilho que o próprio campeão Prost, como foi a corrida genial dele em Mônaco. O Prost não teve nenhuma corrida genial a ponto de ter tido a genialidade do Alboreto em Mônaco. O próprio desempenho do Alboreto no Canadá é digno de nota também. No Grande Prêmio da Alemanha, apesar do erro na largada, acertou o Johansson, fritou pneus, etc. e tal, ele teve um ritmo em que ele não foi alcançado e ele provocou uma rodada do Prost, ou seja, ele realmente estava com um ritmo vencedor para aquele dia, colocando uma pressão e fazendo com que o Prost cometesse um erro raríssimo, porque a gente vai ver poucos erros de Alain Prost durante a longeva carreira dele, né? Se a gente for pegar de 1980 até 1993, o ano sabático 92, ok, mas uma temporada, uma trajetória muito longa, com muito poucos erros, e o Alboreto podendo se orgulhar de ter provocado, induzido o Prost a um erro, enquanto perseguia lá no Nürburgring, não no Nordschleife, na pista Grand Prix. Mas eu queria encerrar essa nossa live fazendo mais um capítulo aqui do GP Total Corrida a Corrida, fazendo uma homenagem ao Niki Lauda, que ele não pôde lutar em 1985 com as armas que ele já tinha em 1984 por uma série de infortúnios que ele teve com confiabilidade. E a ponto da gente se perguntar, assim, puxa, mas o carro de 84 para 85, o que mudou tanto que provocou tanta quebra? Era a corrida armamentista da era turbo. O desenvolvimento do motor Tag Porsche não cessou em 1984. Eles continuaram a aprimorar a parte eletrônica, a extrair mais cavalaria. Se a gente pegar o carro de 1984, ele tinha ali aproximadamente 700 cavalos na configuração de corrida e já estava indo para 800 em 1985. Quando a gente pega essa corrida armamentista, a gente está falando de mais ou menos de 100 a 120 cavalos por ano em ritmo de corrida para esses caras. De 600 para 700, de 700 para 800, de 800 para 880, 900. Era realmente uma grande brutalidade. A gente vai ter uma restrição de válvula pop-off a partir de 87, mas ainda assim, mesmo com 4,5 bar, você tinha ali carros com ritmo com cavalaria de prova de mais de 900 cavalos. Então, realmente um momento muito especial que cobrava, sim, o preço da confiabilidade e que, infelizmente, não pôde fazer com que o Lauda também fizesse parte dessa festa de uma maneira mais intensa. A velocidade e a finesse do Lauda, a classe do Lauda ainda estavam lá.
o que a gente teve foi um começo de ano muito, muito complicado para ele, né? Várias quebras e realmente uma impossibilidade de segurar um Prost que não sofreu com essas quebras, teve mais sorte que o Lauda, e ainda emendou uma sequência muito boa de resultados de pódios, vitórias, muitos pontos, a ponto de segurar essa até então essa consistência do Alboreto na briga para 1985. E uma coisa que também cobrava da própria Lotus do Ayrton, do Williams do Keck, essa questão das quebras também e impossibilidade de alcançar esses dois que estavam muito mais consistentes. Só para a gente fazer justiça, Lucas, antes de encerrar, foi uma das maiores corridas do També na Fórmula 1 também. O També largou dos boxes porque ele sofreu um acidente e teve que largar dos boxes, mas fez uma corrida kamikaze e também acabou tendo problema e abandonou, mas ele talvez tivesse alcançado aí o Ayrton Alboreto. Vinha num ritmo muito, muito forte. O També conseguiu arrancar desempenho dessa Renault. O Warwick gostava muito do carro de 84, já conversei com ele algumas vezes, ele falava do carro de 84 com muito carinho, mas o de 85 não. E o Também andou muito nessa temporada, e essa corrida ele andou bem demais até quebrar, e também o piloto que já nos deixou, então fica também nosso reconhecimento à grande atuação do Também, não muito mostrada pelas câmeras, mas uma atuação muito, muito brava dele, e infelizmente não chegou até o fim, mas andou muito bem também. Terminado o round 11, o Alan Prost tinha 56 pontos contra 53 do Alboreto, ou seja, a luta ainda estava em aberto, faltando apenas 5 corridas para terminar a temporada. Os dois líderes separados por apenas 3 pontos. O Hélio de Angelis vinha com 30, o Ayrton com 19, ele já começava a crescer na pontuação, igualando e, na verdade, ultrapassando o Stefan Johansson, que estava com a mesma pontuação, só que sem vitória. Então, fica atrás no critério de desempate. E o curioso é que também a Ferrari estava à frente da McLaren no campeonato de construtores ao término dessa 11ª etapa da temporada. 75 pontos contra 70 da McLaren. A Lotus vinha em terceiro lugar com 49 pontos, Williams com 25, Brabham, BMW com 15 pontos. E para a gente terminar aqui, só falar também os 6 primeiros colocados, né? A gente falou aqui do Alboreto em quarto, o Hélio de Angelis colecionando mais um quinto lugar, ele colecionou vários durante a temporada, e Nigel Mansell fechando os top 6 com um pontinho para o Williams dele, os dois, né? Tanto o Hélio quanto o Nigel Mansell chegando uma volta atrás. Próxima corrida, Grande Prêmio da Itália, round 12 de 16, a gente entrava aí no último quarto da temporada 1985, e claro, eu convido você a assinar as notificações para que você não perca o nosso próximo episódio aqui do GP Total Corrida a Corrida. Espero você no Grande Prêmio da Itália, na tradicionalíssima pista de Monza. Até lá!